querido. Glória a Deus, aleluia. Paz, Senhor, meus irmãos. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Que bom que você veio para a casa do Senhor. O Senhor vai te surpreender aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Nildo, pastor presidente. Amém? Já adotou nós aí, disse, ó, pode vir de mudança aí que tranquilo. Amém? Deus abençoe, pastor. A todos os obreiros, Deus abençoe o presbítero, na peça de Deus, comemos chimarrão, na bênção, como é que é o nome? Clécio, amém? A irmã Sueli. Como? Serli. Que bênção de Deus. Tomemos chimarrão hoje lá, viu? Saí verde de lá. Glória a Deus. É bênção de Deus, irmãos. Jesus está aqui nessa noite. A pastora também, Deus abençoe. Quem é? Do almoço abençoado. Paulo e a Nilda, isso? Deus abençoe. Crente come, viu? Estão dizendo que não vão deixar um vazio grande, sim, no freezer, armário, geladeira, né? Mas Jesus é bom. Quem trouxe Bíblia, irmãos? Abra comigo Evangelho segundo escreveu nosso irmão Dr. Lucas, capítulo 18, muito conhecido o texto, e o versículo 35. O Senhor colocou esse texto no meu coração. Jesus vai fazer coisas lindas aqui nessa noite. Jesus, ele vai operar sinais de prodígios. Quem encontrou diz amém. Amém. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isso significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente, outra tradução diz, os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe trouxesse. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. Jesus lhe disse: receba a visão, a tua fé salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Diga para o seu irmão: o que Jesus vai fazer na tua vida, eu vou glorificar a Deus. Diga, sabe por quê? Diga para ele, sabe por quê? Porque a tua vitória é a minha vitória. Comecei em nome de Jesus. Meus amados, você já ouviu falar da história de Bartimeu? Já ouviu louvores? É muito conhecido. Quem sabe você já ministrou essa palavra. Mas o Senhor colocou no meu coração, e a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E quando eu ouço esse texto, eu vou ver alguém que aproveitou a oportunidade. Meu pai sempre dizia que a oportunidade, ela passa às vezes uma vez só na nossa porta. E por isso que nós temos que agarrar e tomar posse quando essa oportunidade chamada Jesus passa na nossa vida. Esse homem, ele aproveitou a oportunidade quando Jesus estava passando para chegar em Jericó. Mas por que a oportunidade, pregador? Porque no contexto do capítulo 18, e vai dizer que ele vai subir a Jerusalém. No contexto do capítulo 18, ele vai dizer que, tomando consigo os 12, subimos a Jerusalém. Porque o Filho do Homem será entregue, será cuspido, será vendido,
será crucificado. Mas tem um ponto e uma vírgula. Quando diz assim, e o matarão. E quando tem um ponto e uma vírgula, quer dizer, a história não acabou. Porque o texto ainda vai dizer, no terceiro dia, ele vai ressuscitar. Então seria a última oportunidade ali, porque seria a última passagem de Jesus por Jericó. Jesus estava no caminho ao Calvário, chegando em Jerusalém, ele ia passar pela cruz. Então ele passou por Jericó e seria a última passagem missionária naquele local. Só que interessante que ele tomou consigo os 12, mas chegando em Jericó já não era mais 12, era uma multidão que acompanhava Jesus. Porque aonde Jesus passa, tem milagre. Aonde Jesus passa, o coxo anda. Aonde Jesus está, a enfermidade tem que sair. Muitos seguiam Jesus. E agora já está vindo uma grande multidão para chegar em Jericó. Só que essa multidão é diferente. Essa multidão não é aquela multidão que estava trazendo o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Essa multidão, ela vinha cantando o hino de vitória. Porque a multidão que estava trazendo o cortejo fúnebre era só tristeza. Mas a multidão que está Jesus, será que vai ter um glória aí nessa noite? Se Jesus está na multidão, tem alegria, tem sorriso no rosto, tem glória a Deus. Porque você sabe a outra hora que você vivia naquela tristeza, naquele jeito que você estava um dia, mas um dia Jesus passou por tua vida e mudou a tua história. Então é motivo de eu e você abrir a boca nessa noite e glorificar aquele que vive, aquele que reina. Deixa eu ver só quem está entendendo que na multidão que Jesus está, o que era velório vira festa. A multidão que Jesus está, o que era paralítico começa a andar. Eu vim profetizar nessa noite, Jesus está aí para mudar a tua história nessa noite. Olha para cá, a multidão que vem com Jesus vem fazendo um barulho pentecostal. Conhece o barulho? Eu acho que a igreja Assembleia de Deus, ela sabe qual é o barulho pentecostal. É aquele que em Atos 2 desceu na casa onde eles estavam, e o Espírito Santo de repente desceu e todos foram cheios. E o barulho, correndo aquela voz, atraiu a multidão. Barulho pentecostal não espanta crente, não. Atrai pessoas para saber que Jesus está no meio. Aquele barulho vai chamar a atenção de alguém. Deixa eu dizer algo para você. O que Jesus vai fazer na tua vida vai despertar a atenção de alguém lá fora. Tem gente te observando você neste momento difícil, mas quando vê você cantando o hino da vitória, quando vê você dizendo só o Senhor é Deus, vai dizer o que aconteceu com Jesus. Tem gente que vai ver você adorando, está passando um momento difícil, mas quando vê você adorando, eles vão dizer, é o Deus do crente. Eu quero conhecer esse Jesus também. Deixa eu ver quem está entendendo, pelo amor de Deus. O barulho chamou a atenção de alguém que estava mendigando. Irmãos, não existia só Bartimeu naquele local. Havia muitos mendigos naquele local, porque o lugar era estratégico para pedir esmola. Os judeus passavam por ali para ir adorar ao Senhor no templo, porque eles não se davam com o samaritano, então eles passavam por Jericó. Quantos vendedores, comerciantes subiam a Jericó para adquirir um bálsamo muito conhecido, o bálsamo de Jericó.
Então eles subiam para adquirir. Jericó era uma cidade rica na época. O lugar era estratégico para pedir esmola. Só que o barulho vai despertar a atenção somente de Bartimeu, porque é quem quer mudança de vida. Tem gente que não quer mudança, e aí não adianta. Existe o querer. É a mesma coisa você pegar alguém que é viciado nas drogas. Se ele não quer, não adianta. Pode internar, ele vai continuar do mesmo jeito. Mas quando ele começa a ter um querer na vida, Deus vai trabalhando, Ele vai libertar. Existe o querer, e se você quer, o Senhor vai fazer na tua vida. Bartimeu quis, porque quando ele escutou o barulho, ele não via. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, e a palavra diz que Paulo vai dizer que a fé vem por ouvir. Quando ele ouviu falar o nome de Jesus, ele ficou quieto, pastor? Não. Ele começou a adorar. O que você está passando? Qual é a luta que chegou na tua vida? O diabo quer ver você quieto, calado. O diabo quer que você nem olhe para cima. Mas Bartimeu foi adorar a Deus. Você chegou aqui para adorar? Você veio nessa noite para adorar aquele que tem poder? Ele está aqui, irmãos. Não é pregador que faz milagre, não é pastor, quem faz milagre é Ele. A glória ainda é dele. Lembra quando Pedro disse àquele coxo: em nome de Jesus, o Nazareno, anda, levanta e anda? Sim ou não? Quando o coxo entra para dentro do templo, os judeus que conheciam a vida dele acharam que era Pedro que tinha feito um milagre. Mas Pedro vai aproveitar a oportunidade de pregar quem fez: Jesus de Nazaré. Porque Pedro não queria a glória para ele. Tem pregador que quer a glória, tem cantor que quer ser a estrela. A única estrela é Jesus de Nazaré. Até a estrela que levou os magos até Jesus, quando chegou em Jesus, acabou a estrela. Quem brilha agora? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque Ele é a estrela verdadeira. Pedro não quis a glória. João Batista também não quis. E olha que chegaram para João e disseram: tu é o Elias. Eu não sou o Elias. Então João, tu é o Messias. Eu não sou o Messias. Quem tu és, João? Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Porque o que vem aí é mais poderoso que eu. Meu glória. Sinta aí. O que vem aí eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Eu apenas batizo com água para arrependimento. Mas o que vem aí vai batizar com fogo do Espírito Santo de Deus. A glória é dele. Tudo é para ele. Jesus diz: eu não divido a minha glória com ninguém. E eu vou entender agora que ele vai adorar. Quer ver uma adoração? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Irmãos, você não entendeu esse clamor do cego? Ele reconheceu algo importante, algo que muitos que estavam no meio da multidão não reconheceram. E o que, pregador? A genealogia do Senhor Jesus. Ele estava dizendo assim: da raiz de Davi veio o rei. Eu vou adorar porque quem está passando aí é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem poder. Ele está aqui. Só que toda adoração causa reações. Toda adoração vai causar reações. A primeira vai incomodar o inferno.
A primeira vai incomodar Satanás. Quando ele adorou o texto, eu li para vocês aqui. Os que iam passando repreendiam. Sim ou não? Não era quem estava sentado com ele mendigando, era quem vinha com Jesus. Tem gente que diz que anda com Jesus, mas não tem nada de Jesus. Glória a Deus. Está 30 anos na igreja e a igreja não entrou dentro dele. E aí não suporta o jeito que você adora. Não suporta o jeito que você prega. Tem gente que já perdeu a presença e não suporta quem tem. Está como um Saul. Acha que a unção está na cadeira. Tem medo de perder a cadeira. Quem disse que a unção está na cadeira? Está preocupado. Enquanto está preocupado com a cadeira, Deus tem alguém cantando, tocando harpa lá no campo. Está lá Davi tocando. Só o Senhor é Deus. Tem gente no saindo em muitos lugares pregar em cima do altar. Tem gente que não dá glória aqui e está preocupado quem dá glória aí. Por quê, pastor? Porque do minuto do outro Deus tira quem não dá glória aqui e traz quem dá glória ali para cá. Porque a obra é dele, a igreja é dele, e agindo ele, quem impedirá? E olha para o teu irmão e diz assim: tu não quer adorar? Diga para o seu irmão: tu não quer adorar? Não me impeça de adorar, porque eu vim nessa noite para dar lugar. Eu vim para quebrar o protocolo. Não quero saber se querem me impedir ou não. Eu vou glorificar Ele. Aleluia! Jesus, filho de Davi. Está entendendo por que incomodou o inferno do teu reino essa semana? Está entendendo por que o diabo se levantou? É porque você está adorando, está buscando. Só que o inimigo não parou você. Quando ele levantou de tudo para fazer você desistir, olha você aqui nessa noite. Agora vai ficar quieto ou vai quebrar o protocolo? Vai adorar? Quer viver sobrenatural? Chama a atenção de Jesus. O cego estava dizendo: eu não estou vendo, mas eu vou chamar a atenção dele. Não importa o jeito que você adora, chama a atenção dele. Tem gente que vai ficar bicudo do teu lado. Pode ficar bicudo, pode fazer o que for. Eu vim buscar o meu milagre e eu vou sair com ele. Sabe por que não calaram ele? Porque ninguém cala um adorador. Não tem levante, não tem nada. O armário pode estar vazio, mas está adorando. Tem gente que chegou aqui e sabe o jeito que você chegou, mas você veio para adorar. Porque toda prova ela tem um fim. Toda prova é momentânea. Mas eu vim dizer para você, é momentânea para quem adora. Ei, Deus não te chamou para ficar no vale, no deserto. Não, pastor, não, mas é lá que você vai viver o sobrenatural. É através do teu clamor. E quando você vê, passa o vale, passa o deserto, está adorando a Ele, dizendo: só o Senhor é Deus. Ah, meu Deus, se tu soubesse o poder que tem no teu clamor. Você tem que entender: se incomodou o inferno, é o diabo sábio que está vindo para a tua vida. Era o diabo dizendo assim: eu não posso parar, Jesus. Eu
eu tenho que calar ele. Porque se ele não se calar, vai ter milagre para o Bartimeu. O diabo fez de tudo para calar você, mas você não calou. Você está aqui para adorar. E ele adora mais alto. Grita: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se toda adoração causa uma reação agora, Jesus parou. Jesus está aí do teu lado. Aleluia. E quando Jesus para, até a morte tem que bater retirada. Ele parou o cortejo fúnebre, chegou no ouvido da viúva de Naim e disse o quê? Mulher, não chores. Senhor, não. Duvido qualquer um de vocês chegar para uma mãe na hora que está enterrando o filho e dizer essa palavra para a mulher: não chore. Quem tem essa palavra de conforto? Senhor, não. Você vai dar um abraço agora e dizer: não chores. Mas quem estava dizendo para ela: não chores, sabe por que ele disse não chores? Diga assim: pastor, por quê? Não, fala mais alto, por quê? Porque eu cheguei. O dono da vida. Ele disse para ela porque ele tem poder. Tanto é que ele para o cortejo puro, toca no esquivo e diz: moço, levanta. E na mesma hora ressuscitou. Entregou nos braços da mãe. Irmãos, Jesus, quando ele para, até parado ele faz milagre. Sentado ele faz milagre, pastor. Pastor veio trazer heresia, olha para cá. Ele estava pregando para uma grande multidão e de repente ele pega o barco de Pedro, senta no barco e começa a ensinar a multidão. Pedro não pegou nada a noite toda. E depois de fazer aquilo que Deus primeiro quer, primeiro é o reino de Deus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele vai dizer para Pedro: vamos para o profundo. Sentado, ele vai dar uma ordem para Pedro: lança a rede. Pedro vai dizer: Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, os peixes já estavam indo. Parece que eu vejo o Senhor dizendo: vamos para onde vai a rede. Ele não tem poder? Não, eu estou pregando Bíblia aqui. Eu estou pregando Bíblia. Olha só, Deus fala com os animais também. Ele vai lá no grande peixe e diz assim no ouvido do grande peixe: leva Jonas de novo para Nínive. Irmãos, ele fez tudo, o céu e a terra, ele criou tudo. Aleluia. Aquele que parou em teu favor nessa noite vai mudar a história da tua vida. Jesus parou e vai dar uma ordem: chama ele. Glória a Deus, aleluia. Os mesmos que tentaram calar ele, agora vai ver o chamado de Jesus. Tem gente que não te deu nada, mas quando vê o chamado de Jesus na tua vida, vai mudar a conversa. Vai chegar e dizer: ô Adineu, meu amigo, agora Jesus te chama. Irmãos, olha para cá. Quando ele ouviu falar que Jesus chamava ele, tem outro texto que vai dizer que ele se pondo de pé, pulando, ele vai tirar o quê? A capa. Você sabe o que significa a capa? Havia uma águia que era dada por Roma aquela capa. Ele só poderia mendigar naquele local se tivesse a capa. Porque se ele não tivesse a capa, os outros surravam ele. Era a identidade dele, mendigo. Assim servia de dia para colocar as esmolas que ele ganhava como uma salva, e de noite para se manter no frio.
Mas a primeira atitude dele parece que eu vejo, ele vai pegar a capa, você já leu o texto, outro texto, ele vai jogar fora, sim ou não? Parece que quando eu vejo que ele vai jogar fora, alguém pega no braço dele, tá doido, Bartimeu. Aí ele parece que eu vejo, ele vai dizer, mas quem está me chamando? Quem está me chamando? Quem está me chamando? Jesus. Quem? Jesus. Quem me chama, eu não volto a medicar. Quem chamou se responsabiliza. Eu não volto mais pro crack, pra cocaína, porque quem chamou, ele é fiel para cumprir a promessa da nossa vida. Por isso que nem todo levante, irmãos, é o inimigo. Nem todo levante que se levanta contra a tua vida é o inimigo. É Deus que permite às vezes o levante para quê? Para te trazer próximo de Jesus. Lembra aqueles que tentaram calar ele? Agora vão levar ele até na presença de Jesus. Lembra o gigante que se levantou contra Israel, chamado Golias? Não foi para destruir Israel, não foi para matar Saul. E por que o gigante se levantou, pastor? Porque chegou a hora de exaltar o menino Davi. Sabe por que essa luta chegou na tua vida? Para você vir no templo hoje adorar a Deus. Quanto mais levante, nós vamos se aproximar mais dele. Quanto mais próximo dele, mais milagre nós vamos ter na nossa vida. O inimigo, ele perde mais uma, porque ele achou que iria destruir você, mas você se aproximou de Jesus. Ele joga a capa e leva ele até onde? A presença de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando ele chega lá, Jesus vai fazer uma pergunta: o que queres que eu? Sabia que às vezes Jesus testa nós? Deus nunca tem miséria para mim e para você. Deus não tem esmola. Se nós obedecer a palavra dele, Isaías 1,19, e ouvir e obedecer, nós vamos comer o melhor dessa terra. Deus não tem esmola para os filhos dele, porque ele é dono da prata e do ouro. Mas Jesus vai testar ele para ver o que está no coração dele. Porque aquele que estava na porta formosa, ele queria uma esmola. Sim ou não? Mas aí Jesus vai dizer assim: eu estou aqui. Ele não me vê, mas eu vejo ele. Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero ver. Vou testar a fé dele. O que queres que eu te faça? Glória a Deus, aleluia. Ele jogou a capa fora, enfrentou a multidão que queriam parar ele. Ele sabia realmente que estava na frente dele. Você sabe quem caminha contigo? Você sabe quem anda contigo? Glória a O Deus, guarda de Israel não aleluia. dorme nem cochila. Ele cuida de ti. Então por que você quer parar diante dessa luta? Tem gente que está pedindo um pouquinho. O Deus que nós servimos é o Deus que Ele é o Deus que dá o melhor para nós. Quando Ele vai testar o cego vai dizer assim: eu quero ver. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor tem poder. Na mesma hora, então, veja a tua fé te... Glória a Deus, aleluia. É forte aqui, né? Não foi a tua fé que te curou, te salvou. Sabe por quê? Agora eu vou dizer aqui, olha pra cá. Qual era a vida dele? Mendigo, à beira do... A beira do caminho não é um lugar do cristão. Viver de esmola, mendigando também não.
Eu não sei qual o motivo, tem pessoa que sabe se afastou dos caminhos do Senhor, mas está aqui nessa noite. Pode ver que Jesus estava a caminho de Jerusalém. É o texto. Jesus não foi até onde o cego estava. Jesus só diz assim: traz ele aqui. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus tinha um propósito. A cruz do Calvário. Para ele receber o milagre, ele teve que vir no caminho que Jesus estava. Porque só tem milagre para quem está no caminho. Glória a Deus, aleluia. Quer viver milagre? Volta para o caminho. Porque ele não voltou a mendigar. Quer ver o maior milagre? Não foi a restauração da vista. Por isso que Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele não voltou a mendigar. Não, pastor, não. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Qual que é mais importante? Pode ficar cego aqui, mas não perca o dia que a trombeta tocar. Glória a Deus, aleluia. Que você ouça um tocar de trombeta. Que o dia que você entra pela porta de Sião, porque lá é mais importante do que aqui. Então ele entendeu: a beira do caminho não é o meu lugar. Eu quero seguir Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não adianta você vir buscar bênção e não levar o dono da bênção contigo. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou a agradecer. Irmãos, eu não vim pregar chave de carro, eu não vim pregar apartamento, mansão, porque nós vamos pisar em ruas de ouro. Mansão aqui na terra é muito pouco. O carrão aqui na terra é muito pouco que nós vamos ganhar lá em cima. Sinta pisando lá na rua de ouro. Aleluia. Sinta os anjos cantando. Tem gente que não adora aqui. Como é que quer adorar lá em cima? Porque lá em cima só vai ser adoração, louvor, glória a Deus. Aleluia. Como é que você quer adorar no céu se você não adora aqui? Volte ao primeiro amor, pelo amor de Deus. Hoje nós temos a tecnologia, aparelhos, microfones para fazer o melhor culto. E nós não estamos fazendo um culto a Ele. Que saudade de quando eu tinha 12 anos. Que as irmãs flutuavam para entregar algo de Deus. Não tinha microfone como tinha hoje. Mas quando alguém cantava: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Alguém era batizado com o Espírito Santo. Não tinha microfone, muitas vezes não tinha estudo, mas quando pregava a palavra, tinha unção e poder de Deus. Quando orava, alguém era liberto, transformado, era curado, porque ainda o Senhor age na nossa oração, no nosso clamor. Que saudade daquela igreja que curava a Deus. Nós estamos com a temática que é a oração, a força que move a igreja. Tem gente, pastor, que diz assim: o pastor que ore, o presbítero que ore. Esqueceu que o templo aqui não é a igreja. Tu que o teu irmão diz assim: tu é a igreja do Senhor Jesus. Agora diga para ela: se você orar, você vai ver o mover de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus.
semente. Glória a Deus, aleluia. Havia choro, lágrimas na igreja. Havia mudanças de vida. Alguém que chegava no culto, sentia a presença, nunca tinha entrado na igreja, mas quando chegava no culto, não queria mais ir embora. Glória a Deus, aleluia. Mas eu estou crendo no novo avivamento que está vindo aí. Glória a Deus, aleluia. Avivamento não é movimento do Espírito Santo, saltar na presença dele, não. Avivamento é avivar o que está morto espiritualmente. Glória a Deus. Você está orando por isso? Então o Senhor vai avivar alguém da tua casa que não está hoje aqui, está morto espiritualmente, mas vai vir cheio do poder de Deus para adorar a Deus. Abate o que mandagas. O cego seguiu Jesus pelo caminho. Eu já vou encerrar, quero orar por curas. Olha aqui. Eu vou provar algo aqui para vocês. Quem segue Jesus, está no caminho, pode viver o melhor nessa terra também. Glória a Deus, aleluia. Esse negócio crente tem que ser... não. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Abraão era rico, Glória a Deus, aleluia. mas obedecia. Se nós obedecer, meu irmão, nós vamos viver o melhor aqui na terra também. Porque Deus conhece o nosso coração. Tem gente que Deus não dá, porque se dá, desvia. Tem gente que Deus não levanta da cadeira de roda, porque se levantar da cadeira de roda, outra semana está no bailão dançando. Quem conhece o nosso coração? Deus. Glória a Deus. O cego seguiu ele, sim ou não? Foi para dentro de Jericó. E lá em Jericó, quando o Senhor teve um encontro com Zaqueu, quando eles foram na casa de Zaqueu, murmuraram alguns. O Senhor entra na casa de pecador. O que Zaqueu vai dizer? Se eu roubei alguém, eu dou 4 vezes a mais. Mas eu não roubei, vou dar metade aos. Metade aos. E quem é que estava seguindo Jesus? Glória a Deus. Que era mendigo antes. Aleluia. Já recebeu uma bênção ali. Irmãos, com Jesus tu nunca vai perder. O diabo ele dá aqui e tira lá na frente. Agora com Jesus é diferente. Glória a Deus. Aleluia. O que custa lágrima na oração, o que você paga um preço para obter, você vai dar valor. O que vem fácil, vai fácil. Glória a Deus. É que nem um carro que você paga parcelado. Você cuida. Mas quando o papai dava uma moto para você, fazia cavalinho de pau, achava o pneu para lá e para cá. Eu era assim também. Mas agora estou o carro aí pagando por mês, cuidado, é que estou com o pneu deslocado aí, só Jesus. Mas vamos chegar em casa. Mas a gente cuida. Porque sai suor. E aí você vai valorizar. Assim com Deus não é diferente. O que Ele dá para você, Ele quer ver o preço que você vai pagar. Porque quando Ele der, você não vai jogar fora. Sim ou não? Você vai dar valor. Aleluia. Você vai valorizar. Quer ver? Ana estava no templo chorando. E ela não bateu boca com Penina. Penina se levantou contra ela, sim ou não? Só que quem é de altar não bate boca com quem não é. Vai para o altar. Vai para a oração. Coisa que eu detesto é ver esse negócio ou qualquer coisinha, os crentes botam na internet. E aí não está levando mais um escândalo ainda pior. Porque ai de mim que eu levar o escândalo. Mesmo que alguém errou, mas se você compartilhar, você também está escandalizando a obra. O nome de Jesus ainda se resolve na oração, no joelho, nos levantes. Glória a Deus. E aquilo que Ana chorou, ela não tinha nem palavra, mas o que ela chorou custou lágrima, mas quando veio, a bênção foi triplicada.
profeta, sacerdote, oh glória do Senhor. E juiz. Aleluia. 3 em 1. E ela deu para quem? Para o Senhor. Irmãos, com Deus você nunca vai perder. E Deus nunca deve nada para ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Busque em adorar Ele. Esquece muitas vezes de vir pedir para Ele. Vem para adorar. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Então só adore. Glória a Deus. Já agradeça por aquilo que Ele fez no decorrer desse dia. Porque através da tua adoração a Ele, as outras coisas serão acrescentadas à tua vida. Amém? Quantos querem o poder dele? Quem chegou enfermo aqui